Você já se perguntou por que Satanás estava tão desesperado para obter o corpo de Moisés logo após sua morte? Qual seria a razão para ele tentar interferir em um assunto aparentemente simples, como o destino de um corpo? Hoje, vamos explorar esse mistério fascinante, baseado em uma das histórias mais misteriosas da Bíblia. Moisés, uma das figuras centrais da Bíblia, desempenhou um papel fundamental na libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e na formação da nação israelita. Sua vida, desde o início, foi marcada por milagres e intervenções divinas. Moisés nasceu numa época em que o faraó do Egito havia ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Sua mãe, tentando salvar sua vida, o colocou em um cesto no rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Apesar de crescer no palácio egípcio, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Depois de matar um egípcio que estava maltratando um israelita, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor por 40 anos. Foi nesse período que ele teve uma experiência sobrenatural. Deus falou com ele através de uma sarça ardente, ordenando que ele voltasse ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés retornou ao Egito e, com a ajuda de Deus, realizou grandes sinais e prodígios. As 10 pragas devastaram o Egito, culminando na morte dos primogênitos, o que finalmente forçou o faraó a libertar os israelitas. Moisés então guiou o povo para fora do Egito, e o evento mais marcante desse êxodo foi a travessia do Mar Vermelho, onde Deus abriu um caminho no meio das águas para que os israelitas escapassem dos egípcios. Após a libertação, Moisés liderou o povo até o Monte Sinai, onde teve outro encontro crucial com Deus. Lá, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e espiritual para a nação de Israel. Este evento marcou o início da aliança entre Deus e o povo de Israel. Durante a jornada pelo deserto, o povo de Israel frequentemente murmurava e reclamava. Em uma dessas ocasiões, faltou água, e Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que dela jorrasse água. No entanto, em um momento de frustração, Moisés, em vez de falar, feriu a rocha com seu cajado. Por causa dessa desobediência e falta de fé, Deus disse a Moisés que ele não teria o privilégio de entrar na terra prometida. Ao final da jornada pelo deserto, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus permitiu que ele olhasse a terra prometida à distância, mas reafirmou que ele não entraria nela. Moisés morreu ali, aos 120 anos, ainda cheio de vigor, como registrado em Deuteronômio 34, 5-7. E em um ato singular, o próprio Deus cuidou de seu sepultamento em um lugar desconhecido, onde ninguém jamais encontrou seu túmulo. A Bíblia relata que o sepultamento de Moisés foi realizado por Deus, um fato único na Escritura. Seu túmulo nunca foi encontrado, o que adiciona uma camada de mistério ao final de sua vida. E é justamente essa questão que levanta o próximo ponto. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés? Após a morte de Moisés, algo muito intrigante acontece. No livro de Judas, versículo 9, encontramos uma referência a um conflito entre o arcanjo Miguel e Satanás. Eles disputavam pelo corpo de Moisés. Esse evento não é detalhado em outras partes das Escrituras, o que o torna ainda mais misterioso. Mas por que haveria uma disputa? O que torna o corpo de Moisés tão importante, a ponto de ser objeto de uma contenda espiritual entre essas duas figuras tão poderosas? Satanás, o acusador, certamente tinha um motivo para se interessar. O que ele pretendia fazer com o corpo? Isso levanta várias perguntas. Ele queria desonrar o legado de Moisés? Queria usá-lo para algum propósito maligno? A Bíblia não nos dá uma resposta clara, mas essa cena nos faz refletir sobre o significado de um simples corpo em uma batalha espiritual tão intensa. O que está em jogo vai além do físico. Há um aspecto espiritual profundo aqui, e entender essa disputa nos leva a questionar o que Satanás realmente estava buscando e por que o corpo de Moisés poderia ser uma ferramenta em seus planos. Para compreendermos melhor a mente de Satanás e suas possíveis intenções, é essencial analisarmos as motivações que podem ter levado a essa disputa. O que exatamente estava em jogo e como isso se conecta à missão de Moisés e ao plano de Deus. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Vamos explorar essas questões em busca de respostas. Para entender por que Satanás queria o corpo de Moisés, precisamos analisar suas possíveis motivações. Uma hipótese é que Satanás poderia estar tentando desacreditar o legado de Moisés. Moisés é uma figura central na história do povo de Israel, um líder que guiou os israelitas da escravidão à liberdade e recebeu a lei de Deus. Se Satanás conseguisse obter o corpo de Moisés, poderia usá-lo para criar um culto de adoração ao corpo, desviando o povo de sua verdadeira adoração a Deus. Imagine o impacto se o corpo de Moisés fosse encontrado e idolatrado, transformando a reverência devida a Deus em uma adoração ao homem. Essa possibilidade de idolatria é algo que a Bíblia condena repetidamente. A adoração de ídolos é vista como uma grave transgressão contra os mandamentos de Deus. Se os israelitas começassem a idolatrar Moisés, em vez de glorificar a Deus, isso poderia ter repercussões devastadoras na fé e na direção espiritual do povo. Além disso, outra perspectiva a considerar é a ideia de que Satanás estava tentando impedir o plano de Deus. Deus tinha um propósito específico para Moisés, e sua morte não significava o fim de sua importância. Moisés aparece novamente no Novo Testamento durante a transfiguração de Cristo, em Mateus 17, onde seu papel como profeta e líder é reafirmado. A tentativa de Satanás de reivindicar o corpo de Moisés poderia ser vista como uma tentativa de desviar ou atrasar o cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Essas possíveis motivações de Satanás nos levam a refletir sobre o caráter dele, um enganador e destruidor. O que está em jogo aqui é mais do que um simples corpo. Trata-se do poder da verdade contra a mentira, da adoração verdadeira contra a idolatria e da soberania de Deus contra os planos malignos de Satanás. Ao explorarmos essas intenções, nos aprofundamos no conflito espiritual que se desenrola ao longo da história bíblica. Felizmente, Satanás não teve sucesso em sua busca pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, que é um dos principais anjos de Deus, agiu conforme as instruções divinas. Em vez de entrar em um debate prolongado ou discutir com Satanás, Miguel simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Essa frase é poderosa e significativa, pois mostra que Miguel não estava confiando em sua própria força ou habilidades, mas na autoridade de Deus. Essa resposta destaca a realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todas as situações, incluindo aquelas que parecem caóticas ou malignas. O poder de Deus é tal que até mesmo as forças das trevas, representadas por Satanás, não podem prevalecer contra ele. A citação em Judas 9 é clara ao apresentar Miguel como um defensor da vontade de Deus, e isso serve como um lembrete de que os planos malignos de Satanás são impotentes diante da soberania divina. A vitória do arcanjo Miguel não é apenas uma vitória sobre Satanás, mas uma afirmação da autoridade de Deus em todos os aspectos da criação. Este evento nos ensina que, independentemente das tentações e das estratégias malignas que Satanás possa empregar, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Essa mensagem é central na nossa fé, pois nos encoraja a confiar em Deus e em seu poder, mesmo quando enfrentamos desafios e oposições. Portanto, a luta pelo corpo de Moisés não é apenas uma disputa por um corpo físico, mas uma batalha espiritual que reafirma a supremacia de Deus sobre todo o mal. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Mesmo diante das tentações e dos planos malignos de Satanás, Deus sempre tem o controle. Assim como cuidou do destino de Moisés, que foi sepultado em um lugar secreto e protegido por Deus, ele também cuida dos seus servos fiéis em todos os momentos de suas vidas. Essa proteção divina nos assegura que não estamos sozinhos, mesmo em meio a lutas espirituais. Além disso, a narrativa ressalta a importância de confiar em Deus. Nossa fé deve ser firmada na certeza de que Ele tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou quando o mal parece prevalecer. Deus nos convida a depositar nossa confiança nele, reconhecendo que, apesar das circunstâncias adversas, Ele está sempre no controle. A aplicação prática dessa lição nos incentiva a resistir às tentações que podem surgir em nosso caminho. Satanás, como o grande enganador, sempre buscará maneiras de nos desviar do propósito que Deus tem para nós. É crucial que, assim como o arcanjo Miguel, nós também recorramos à autoridade de Deus e respondamos às investidas do inimigo
com fé e determinação. Portanto, em nossas vidas diárias, devemos permanecer vigilantes, buscando a força em Deus e nos seus ensinamentos. Ao enfrentarmos desafios, lembremos-nos de que Ele é nosso refúgio e fortaleza e que, com sua ajuda, podemos resistir a qualquer tentação e permanecer firmes na fé. Assim, a história de Moisés e a disputa celestial não são apenas relatos do passado, mas verdades atemporais que nos guiam e inspiram em nossa jornada espiritual. Então, por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés? Embora as Escrituras não nos deem todos os detalhes, podemos ver que o mal tenta interferir nos planos de Deus, mas nunca com sucesso. Que essa história nos inspire a confiar na soberania divina. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.